Boa noite. Dentro de instantes iniciaremos nosso estudo de hoje pela comunidade espírita Sejap, de Jardim da Penha. Boa noite, Iago. Como é que está o som aí para você? Tá bom? Oi, Nara, boa noite. Boa noite, pessoal. Fabiola, minha amiga. Que bom ter vocês aqui. Lívia, querida. Estamos ao vivo pela Sejap, essa casa tão querida aqui de lá em Jardim da Penha. Eu não estou em Jardim da Penha. Eu sou Marli e já já vamos começar a falar sobre a raiva. Um tema que não importa para ninguém, né, gente? Boa noite, pessoal. Eu sou Marli Zordan, sou lá do Núcleo Espírita Irmão Maurício e hoje eu vou falar para vocês pela comunidade espírita de Jardim da Penha, Sejap. Sejam todos muito bem-vindos, prazer imenso ter vocês aqui. O prazer é meu de estar com vocês aqui hoje. Vou fazer a nossa leitura inicial. A leitura está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nossa leitura de hoje é a de número 77. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem falou isso foi Tiago, está no capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina.
mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Vamos fazer a nossa oração inicial. Eu peço que todos sintonizem comigo neste momento, porque juntos vamos sintonizar com Jesus, nosso mestre e amigo, vamos sintonizar com Deus, nosso Pai. E juntos, nessa corrente de amor e de paz, nós pedimos o amparo e proteção do nosso mestre Jesus, pedimos o amparo e a proteção também do mentor desta casa querida, que é a CEJAP, que nos abençoe, que nos proteja, de maneira que cada um de nós em nossos lares possamos sentir em nossos corações essa força de amor que emana do Cristo Jesus. Essa força de amor que traz em cada um de nós a verdadeira paz e tranquilidade. Senhor, que tenhamos a serenidade para fazer esse estudo e, sobretudo, Senhor, que tenhamos ouvidos de ouvir, corações para sentir as mensagens que emanam de Ti. Esteja conosco, Senhor, nos orientando e nos conduzindo ao caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, como eu disse, eu sou a Marli Zordan e hoje eu vou falar para a CEJAP sobre a raiva, a cura da raiva. Qual é o melhor antídoto? Será que a raiva tem cura? E como que nós podemos fazer isso? Vamos ao dicionário primeiro. Cólera ou ira é o intenso sentimento de raiva, de ódio e de rancor. Então, cólera é um sentimento intenso de raiva, de ira, de ódio e de rancor. A ira ou a raiva é uma das emoções mais intensas e frequentes que nós sentimos cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica, que pode ser definida, em termos gerais, como uma pretensão de causar danos a alguém. Ela pode se manifestar em um comportamento passageiro ou prolongado. Todos nós, desde que iniciamos o nosso dia, a nossa manhã, até a noite, nós nos deparamos com dificuldades, com contratempos, com sofrimentos, com agitações, situações de inveja, de ciúme, de revolta, que podem provocar em nós depressão, ansiedade, medo, implicâncias de toda ordem. E aí, essas sensações podem despertar em nós essa chamada raiva. Vamos a consultar aqui um livro neste momento, é o livro Cultivo. Para esse estudo, pessoal, eu usei várias obras da Joana de Ângela, da sua série psicológica, usei o Consolador, de Emmanuel, usei o Espírito da Verdade, Livro da Esperança também de Emmanuel, o Evangelho, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E eu utilizei também o livro Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdal. Ele tem um capítulo específico da raiva, sobre a raiva, não da raiva. E ele diz assim: não se sente ira sem antes sentir medo. E o que ele está falando não é diferente do que Joana de Ângela traz para nós, do que Emmanuel, André Luiz, todo mundo traz para nós. Por que medo é esse que faz a gente sentir raiva? E o que é essa raiva que brota dentro de nós? O que é essa cólera? A Joana diz que essa raiva, ela tem origem, muitas
tanto em experiências dessa existência como de outras. Aquilo que eu vivi em outras experiências fica guardado, fica ali imantado no meu perispírito, guardadinho. Quando eu me confronto com uma situação que desperta em mim, que faz eu rememorar aquilo que eu vivi em algum momento e que não trabalhei essa situação, eu apenas camuflei. É como se eu tivesse feito uma cortina de fumaça para esconder alguma coisa que eu não quero ver, que eu não quero sentir, mas está ali guardada. Então, quando começa a gotejar uma coisa que vai me despertar, isso vem à tona. Como eu não trabalhei esse sentimento, ele explode, pode explodir. Também pode ser experiências desta existência, experiências que vivemos desde a nossa infância ou em algum momento de nossa vida, que não foram trabalhadas, que não foram entendidas, muito pelo contrário, nos foram sugeridas que deixa de lado, deixa isso aí, abafa, tipo, fala com a criança, engole o choro, você não tem que chorar, e essas coisas vão guardando, vai chegar uma hora que vai explodir. E o que eu vou fazer com isso? Este é que é o problema. O que eu vou fazer com essa raiva que está aqui dentro de mim? A Joana nos traz várias recomendações, daqui a pouco eu vou mostrar o que ela propõe como antídoto. Mas eu quero trazer uma fala do Marlon aqui, que ele diz assim, ele compara a raiva com a estação do ano, por exemplo, o verão. O verão, por ser uma estação de alta temperatura, assim como a raiva, então ele faz essa analogia. E ele diz o seguinte: o verão é desejado por muitos, porque é nessa época que as pessoas parecem mais dispostas e ativas, sem se ater aos possíveis riscos. No verão, do mesmo modo que a raiva, nós estamos mais expostos, nós nos mostramos sem pudor, nós nos permitimos oportunidades sem reflexão e somos tomados por impulsos que geram constrangimento futuro. A raiva é assim, a gente se bota para fora o que tem aqui dentro, que a gente depois morre de vergonha pelo que fez, porque a gente não gostaria de ter tido essa reação, mas teve. Então, a raiva, em certas situações ou meios culturais, ela é sinônimo de descontrole. Por isso mesmo, ela é completamente desaprovada. Mas, em geral, a raiva é aceita e até valorizada por parecer o oposto da passividade e da permissividade. A questão é como lidamos com esta raiva. Raiva é um termo muito amplo e ele é envolto em diferentes significados, dependendo da abordagem teórica ou do âmbito científico que ela se encontra. Para alguns, é uma emoção básica e para outros é a expressão de um estado bastante avançado de energia agressiva. O dicionário define raiva como acesso de fúria, arrebatamento violento, cólera, ira, sentimento de irritação, agressividade, rancor e por aí vai afora. Daniel Goleman, um famoso psicólogo, ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim, que o sangue flui para as mãos na hora da raiva, torna-se mais fácil para quem está vivendo o problema da raiva, o sentimento da raiva, tornando mais fácil sacar a arma ou golpear o inimigo. No momento da raiva, os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de hormônios, entre outros a adrenalina, gera uma pulsação
é uma energia suficiente para uma atuação vigorosa. A Joana diz que ela sobe, essa energia sobe, ele passa por todos os músculos e concentra aqui na região do pescoço. Observa que geralmente a gente fica tomada, o rosto transforma, a gente fica vermelho, a gente fica de uma forma que nem respira direito. E aí, interessante que a Joana traz para nós. A raiva, ela traz problemas físicos, emocionais e espirituais. Por quê? Se eu estou num processo de raiva e sobe aqui no meu rosto, o sangue para toda a concentração aqui, não respiro direito, o que vai acontecer comigo? Um risco de um infarto também. É um dos riscos de infarto. Então, quando uma pessoa reprime a manifestação da raiva, ela procura dar vazão a esse sentimento camuflado de diversas formas. E interessante, aqui no livro do Marlon, ele diz o seguinte: as formas que as pessoas buscam, por exemplo, sede de justiça, é uma das formas que a gente tem de camuflar a raiva. A raiva, se ela for bem canalizada, não há problema nenhum. O problema é quando eu dou vazão de qualquer forma. Então, muitas vezes a gente tem sede de justiça e aí, com extraordinária frequência, um sentimento colérico se disfarça em atitude justiceira e os excessos de vingança tomam o nome de atos reparadores. A gente acha que tem que fazer justiça. A gente deseja resolver a situação de qualquer jeito. Isso é sede de justiça. É uma das formas de dar vazão, que a gente procura dar vazão a esse sentimento camuflado. Uma outra forma camuflado é a crítica. Alguém que decide acerca de algo, que vai fazer uma crítica, ele é como se fosse um juiz. Então, para que a crítica não tenha um germe de ira, é necessário que ela tenha algumas condições básicas. Por exemplo, a crítica precisa ser feita de um ponto de vista estritamente compreensível e humano. Ela precisa ser objetiva, precisa ser franca e precisa ser construtiva, porque do contrário é uma crítica destrutiva. Uma outra forma de camuflar a raiva é com a ira, a ironia. Todo irônico é um irado que não ousa manifestar abertamente o seu descontentamento e recorre a máscaras de um falso humorismo. E aí nós vamos para o outro ponto de camuflagem, que é o humorismo. E esse humorismo difere do bom humor. Bom humor, você trabalha com aquilo que você gosta, que você tem prazer, você ri, você brinca. O humorismo do irônico é diferente. Ele não faz graça pelo que traz em si de amor, mas sim pelo que tem de ira dentro dele, de impotência. Então a forma dele extravasar é sendo irônico, é fazendo um humor que incomoda as pessoas. Outra forma de camuflar a raiva é a soberba. Eu me acho superior, eu olho por cima, cospe é uma expressão entre aspas, viu? Cospe sobre quem contempla, se sente acima de qualquer criatura, mesmo que não tenha mais conhecimento, mesmo que não tenha mais informações do que aquela pessoa, mas se sente assim. Então, essas são algumas formas de camuflar a raiva. E eu quero chamar a atenção para Emmanuel, no 41. Emmanuel responde: a cólera não resolve os problemas evolutivos
e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Olha que interessante. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais é do que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. E vem de encontro àquilo que Joana diz também. São heranças remanescentes, né? E Emmanuel diz assim ainda: a energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera é impulsiva nos seus movimentos violentos, nos seus movimentos melancólicos. Olha que interessante que ele traz agora. A cólera é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de um amargoso ranço. Ou seja, é uma ressaca emocional. Um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargoso ranço, de amargoso ressentimento. E aí nós vamos então entender como sentido da raiva, sentindo a raiva, como que a gente vivencia isso. Por vezes, a raiva é engolida ao longo das nossas experiências. Na educação que nós recebemos, nos ensinam a engolir choro, engolir a raiva, engolir um monte de coisa. E isso vai ficando aqui dentro, mal resolvido. Eu não sei lidar com essa situação. E aí eu cresço, torno-me um adulto, não sei lidar com aquela situação. Quando eu me defronto com algo que mexe com o meu sentimento, que eu não soube lidar lá atrás, que não me ensinaram, que não me educaram para isso, eu fico perdida. Então eu faço o quê? Eu me desmonto. E para eu esconder a minha insegurança, eu apelo para a minha raiva. Porque o que é a raiva, se não, vamos ao Evangelho, capítulo 9, itens 9 e 10. O que é a raiva, se não, veja bem que coisa linda que o Espírito Protetor traz para nós aqui. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. O nosso orgulho faz com que a gente pensa que é algo mais do que nós somos. Então, o meu orgulho não suporta que eu receba uma comparação em que eu me veja rebaixada. O meu orgulho não suporta em que eu seja considerado ao contrário daquilo que eu penso, que eu acho, que eu acredito. O meu orgulho me faz me ver tão acima dos meus irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que mesmo que eu esteja em vantagens pessoais, o menor paralelo me irrita e aborrece. Que sucede, então, nesse momento em que eu sou confrontada, julgada, ou me mostram que eu não sou aquilo tudo que eu penso, eu me entrego à cólera. Então, olha que coisa. A cólera não é mais do que o orgulho machucado. E a gente veio aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? Para aprender a combater o orgulho e o egoísmo. E nós, ao invés de combatermos o nosso orgulho e nosso egoísmo, a gente dá vazão quando eu deixo a cólera, a raiva, a ira extravasar, machucando outras pessoas com as minhas palavras duras, toscas, ríspidas, ao invés de silenciar, ao invés de refletir. Então eu ataco, porque eu não quero ser exposta. Na minha visão, eu estou sendo exposta.
porque eu quero ser melhor do que o outro. Eu quero ser maior do que o outro. No Evangelho diz assim ainda: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Que vergonha, né, gente? Que vergonha. A gente repele colérico a um conselho ponderado porque o meu orgulho está ferido, porque está trazendo uma contradição àquilo que eu estou defendendo, aquilo que eu acredito que é certo, porque eu estou certa. E o Evangelho diz assim ainda: até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde. Olha que interessante o Evangelho dizendo: se a gente ponderasse que a cólera não resolve nada, altera a saúde, compromete a vida, reconheceríamos ser nós mesmos, nós próprios, a primeira vítima da cólera. Sem contar que torna infelizes todos os que nos cercam. Se tem coração, olha que interessante isso aqui, hein? Se tem coração, não será motivo de remorso fazer que sofra os entes a quem mais ama? Ou seja, e quando a cólera extravasa dentro do nosso lar, que eu fico possesso de raiva com o filho, com a mulher, com o marido, com o companheiro, com a companheira. Se eu amo, mas eu me permito ter um acesso de raiva com a pessoa que eu amo, machucando, ferindo. Então, não seria motivo de remorso fazer com que sofram os entes que mais amamos? E que pesar mortal o Evangelho nos traz ainda, se no acesso de fúria a gente praticasse um ato que houvesse de nos arrepender por toda a vida. Quantas pessoas, olha o que diz o próprio Goleman, que você pode sacar de uma arma, de qualquer coisa, e ter um ato impensado na hora da raiva. Quantos crimes aconteceram assim e acontecem? Quantas amizades são desfeitas? Quantas relações nas casas espíritas são desfeitas? Porque a gente é tomada de um acesso de raiva, que vai somando, aí junta a fofoca com a maledicência, transformando numa raiva também. Então, gente, aquilo que me incomoda, eu preciso pensar sobre isso. Não adianta a nuvem de fumaça, não. A cortina de fumaça não ajuda. Eu preciso olhar, e muitas vezes eu vou precisar de ajuda de um profissional de saúde mental. Um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Porque eu não dou conta sozinha. Eu preciso descobrir, eu preciso fazer uma terapia, às vezes, descobrir o que me incomoda tanto, que às vezes uma palavra, a presença de alguém, ou uma ação que aquela pessoa faz uma bagunça na minha cabeça, nos meus sentimentos, que eu me encolerizo, aí eu preciso descobrir por quê. Eu não posso passar a minha vida me desgastando com as outras pessoas, causando sofrimento às outras pessoas. Então, por vezes, não raras vezes, eu preciso pedir ajuda de um profissional. E muitas vezes também associar com uma terapêutica espírita. Um atendimento fraterno também ajuda muito. Então, se você precisa de ajuda, vamos casar um atendimento psicológico
ou uma terapia com atendimento fraterno. Olha que coisa bacana. A doutrina espírita pode ajudar você também. Então, gente, precisamos ter coragem de olhar para dentro de nós e enfrentar os nossos fantasmas. Esses fantasmas podem ser, como eu disse, repetindo Joana, pode ser heranças dessa existência, de algum momento da minha vida que ficou guardado, machucado, ou experiências que eu acumulei, assim também como são experiências de vidas anteriores, de existências anteriores, em que ficaram guardados dentro de mim ações, emoções, sentimentos que eu não trabalhei, que eu não resolvi e agora está aqui dentro de mim. A raiva, eu disse que ela esconde o medo. Mas Marlon Reikdal diz assim: poucos de nós sabemos que a raiva é filha do medo. Pessoas têm comportamentos distantes, fingindo independência, mas esse comportamento em geral camufla o pavor de precisar e não ter quem as ajude. Tentam demonstrar que não necessitam de afeto e atenção, ocultando de si mesmo o receio que têm de não serem amados como são ou de serem usados pelos demais. Quantos de nós se esconde atrás da raiva porque não quer externar os seus sentimentos, porque tem medo de expressar? A gente quer parecer sempre forte, é o tal do orgulho, né? Queremos parecer sempre fortes, seguros. Não há problema nenhum em eu pedir colo quando eu preciso. Não há problema nenhum em eu pedir ajuda. Nós somos imaturos demais. Por isso que a gente não tem medo de se deparar com as nossas fragilidades e assumi-las. Então, muitas vezes a gente fica enlouquecidos de raiva, mas a gente precisa compreender a raiva. Quer ver um exemplo? Bem simples, bem prático. Você vai no trânsito, não agora nessa época de pandemia, que está tudo, o trânsito praticamente tranquilo, né? Você, por exemplo, você vai pegar a reta da Penha num dia de semana e você tem um compromisso, fato. Nesse momento, para você, o seu compromisso é o mais importante. Então, a pessoa que vai à sua frente vai tranquila, dirigindo numa velocidade normal para aquela via, e você atrás, buzinando, querendo cortar aqui e ali, não consegue, começa a ficar nervoso, começa a xingar o outro. Vai tomando um ódio dentro de você, porque você quer passar, a pessoa vai... Você entende que todo mundo na frente está te atrapalhando, você vai chegar atrasado no seu compromisso. Nesse dia você acredita que você tem razão em querer acelerar o trânsito para você. Fim de semana, trânsito, a reta da Penha tá tranquila, né? Aí vem você passeando com seu filhinho dentro do carro, às vezes está indo para o parque ou para a praia com seu filhinho, cachorrinho. E aí você vai curtindo ali tranquilamente sua viagem. Como você está devagar, aí vem alguém atrás de você acelerando, buzinando. Aí você faz o quê? A sua reação: passa por cima, que estupidez, pra que essa pressa? Vai tirar o pai da forca. Aí a situação se inverte. Então, quando é conveniente para nós temos razão. Por que o mundo tem que parar para nós? Por que nós queremos sempre viver assim? A raiva é um fator muito frequente de conflitos, gente. Usando ainda o exemplo do trânsito, quantas discussões, mortes, brigas ocorrem no trânsito?
A raiva provoca altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea e altera o equilíbrio orgânico. Mas ninguém deve envergonhar-se de ser vítima da raiva. O que se deve evitar é o escamoteamento dessa raiva, dissimulando-a. E aí eu vou buscar aqui no livro O Espírito da Verdade, num texto de André Luiz, que ele diz assim: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. A cólera não resolve, ela agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. A cólera não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. E aí ele finaliza: evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Seria no nosso popular, como o diabo foge da cruz. Evite a cólera como se fosse um contato destruidor de alta tensão. Olha que interessante o recadinho que ele deixa aqui. Mas, se você amanhece de mau humor, olha que interessante, gente. Antes que o flagelo da cólera se instale de um todo na sua cabeça e na sua voz, atenção, amanheceu de mau humor. Antes que o flagelo da cólera tome conta da minha cabeça e do meu corpo, da minha voz, ele diz assim: comece o dia rogando a divina bondade, rogando a Deus o socorro providencial de uma laringite. Olha, gente. Ah, mas aí eu vou pedir uma doença física? Melhor do que sair machucando todo mundo. Que interessante, né? Antes que você comece a ofender, a machucar alguém, pede a Deus uma laringite para você silenciar, já que você não consegue silenciar sozinha. Isso foi André Luiz quem disse. E ele ainda, no livro Estude e Viva, Emmanuel, ele diz assim: lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com a verdadeira alegria. Gente, sejamos felizes. Vamos deixar a alegria brotar em nossos corações, mas quem alimenta a raiva, o ódio e o rancor não consegue trazer a felicidade aos lábios para externar ao outro. E se eu não externo a felicidade ao outro, eu não externo dentro de mim também. Aí ele diz ainda assim: ouvidos fechados com a cera da leviandade, olha que interessante, não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Vamos nos libertar, gente. Vamos viver tendo coragem. Nós somos pequenos ainda, mas nós precisamos criar coragem de olhar para dentro de nós e enxergar as nossas dificuldades. Joyce está dizendo aqui que ela lava roupa no tanque. Ô Joyce, você me lembrou de um caso, eu contei da outra vez que eu falei, sabe que eu fiz essa palestra para outra casa, tinha um sobrinho que morava comigo e ele tinha Lucas, meu lindo que eu amo. Ele tinha, de vez em quando ele surtava assim, ficava estressado. Aí um dia eu disse: Lucas, vai lavar o banheiro. Eu? Por que eu vou lavar o banheiro? Vai lavar o banheiro
tô pedindo para você lavar o banheiro. E ele é muito bom de faxina, né? E ele foi, lavou. Quando ele terminou, ele disse assim, tia, sabe que eu tô bem? Ele disse, eu sabia, por isso que eu mandei você lavar o banheiro. Aí ele me disse que até hoje ele faz isso. Quando ele tá estressado, ele vai lavar o banheiro, vai fazer uma faxina, porque aí você canaliza a energia, que é o que a Joana nos ensina. Não há problema em ter raiva, nós somos seres humanos, ainda pequenos em aprendizado. Então, a raiva, não há problema, o problema é como eu canalizo a raiva. Então, tem gente que vai fazer uma corrida, corre, desestressou, aí consegue pensar com mais calma. Então, o primeiro passo, verdade, arrumar a casa é um santo remédio para a raiva, e a casa agradece, que a gente agradece porque a casa fica limpa. Então, o primeiro passo que a gente precisa aprender é respirar e não responder. Gente, tudo que a gente responde na hora da raiva, a gente se arrepende. Eu me lembro que agora eu aposentei, mas quando eu trabalhava, e isso ainda é uma regra de ouro que a gente usa, não só no trabalho, mas em qualquer situação. Nunca responda nada na hora da raiva. Porque a nossa tendência é ir lá responder um e-mail, responder o que quer que seja, e dispara. Depois a gente extravasa tudo ali. Então, qual que é a regra de ouro? Escreve, deixa ali. No outro dia, se você estiver mais relaxado, e às vezes tem gente que precisa 2, 3 dias depois, você volta e lê aquilo ali com toda certeza. Ou você vai rasgar e jogar fora, ou você vai fazer agora ponderando, com educação, sem que o orgulho tome conta do seu coração, com amorosidade, com benevolência, porque o Evangelho diz assim, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede que a gente faça o bem e pode levar à prática de muito mal. Então, a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Nós não podemos nos dar ao luxo mais de termos prazer em revidar, em responder na lata, porque eu não levo desaforo para casa. Devia levar, gente. Deveríamos levar. Isso é que é sublime. Isso é que é meritório. Levar desaforo para casa. Porque se quem me fez um desaforo, se quem me atingiu com um desaforo está em estado de raiva, de ira, ou quer me atingir de alguma forma, se eu respondo, olha o risco de a gente ir para vias de fato, esculhambar de vez com uma relação. Então, leve desaforo para casa sim. Leve, ore, reflita, porque Jesus sempre vai nos dar a mão e nos apoiar. E aí do Evangelho diz assim, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Não vamos colocar a culpa no pobre do nosso corpo. O espírito é que traz arraigado em si esse tal desse vício moral. Então, vamos voltar a Joana no livro Autodescobrimento, que ela vai nos dar umas dicas bem legais, e no livro Conflitos Existenciais, onde ela traz um passo a passo muito interessante para o antídoto da raiva. Ela diz assim, ninguém deve se envergonhar-se de ser vítima da raiva. O que se deve evitar é o escamoteamento da raiva, dissimulando-a. A sensação da raiva atual tem raízes em conflitos não digeridos, conforme eu disse, nessa existência e em outras. E a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima
e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmo. Porque a imagem que projetam, que é o nosso orgulho. Eu quero que as pessoas me veem pelo que a imagem que eu tenho de mim, que nem sempre é a real. Porque eu não quero olhar para dentro de mim e enxergar a realidade. Então eu crio uma imagem e vendo essa imagem para as pessoas. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não é digerida, produz danos ao organismo físico e emocional. Vamos ver o que Joana está dizendo aqui. Adriana, depois eu falo de novo os livros que eu disse sobre a cólera, tá, amiga? No físico, a raiva causa indigestão, diarreia, acidez no estômago, disritmia, falta de apetite, gula, isso tudo como autopunição. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. E aí, se eu não procurei um psicólogo para me ajudar a encontrar o ponto-chave da minha raiva, eu vou ter que procurar, porque eu desencadeei uma série de processos no meu emocional. Então, gente, de uma forma ou de outra, eu vou acabar procurando um psicólogo e um atendimento fraterno. Então, diante da raiva, vamos Joana de Ângelo, no livro Autodescobrimento. Diante da raiva é necessário um antídoto para que não se transforme em ressentimento. Quando a minha raiva é canalizada, tipo uma corrida, uma faxina na casa, uma limpeza, eu paro, reflito. Então, quando ela é canalizada e eu uso um antídoto, eu me liberto do sentimento, eu canalizo a minha energia para meu autodesenvolvimento. Mas quando a raiva ela é usada sem um antídoto, ela vira um ressentimento, fica guardadinha aqui dentro à espera da vingança. Ainda que eu diga que não, eu não sou rancorosa, eu não guardo rancor nem mágoa. Na primeira oportunidade, eu vou usar de ironia, eu vou usar de um humor negro, eu vou usar de diversas formas, como eu disse no começo, para me vingar. Jesus propõe perdão das ofensas, o esquecimento das ofensas, a diluição na água lustral do amor. Ora, gente, Jesus propõe o perdão das ofensas. Quando a gente reza assim, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que eu estou perdoando mesmo, gente? Será que eu sou essa bondade toda já? Ô, gente, eu peço para Deus perdoar as minhas ofensas, mas eu estou aqui guardando a mágoa e no primeiro momento eu estou jogando. Obrigada, Eliana, colaborou aí na citação do Evangelho. O conteúdo da raiva diminui e até desaparece com a racionalização da ofensa. É o olhar. Gente, o problema é que a gente traz tudo para o lado pessoal. E muitas vezes a pessoa está comentando sobre um ato que nós fizemos, sobre uma atitude, sobre uma postura. Não é atingido o particular de Marli. Foi uma palavra que eu falei, mas a gente toma tudo para o lado pessoal. O ofensor é alguém que está doente, está de mal consigo mesmo. Então, se alguém me ofende e eu revido como ofensa, vai virar uma coisa triste isso, não é? Então, não tem problema se eu vou chorar para desafogar minha mágoa naquele momento, vou descarregar minha emoção daquilo que eu estou considerando um fracasso, vou gastar minha energia numa corrida ou num trabalho físico. Quando eu faço isso, eu estou anulando os efeitos da raiva. A sensação da raiva atual
eu preciso meditar a sensação da raiva atual, meditar sobre o ocorrido. Então, deixa eu pegar aqui Joaninha para a gente caminhar para o encerramento, que ela diz assim, sobre ressentimento. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida, a raiva não, lembra que eu falei? Quando a raiva não é canalizada de forma correta e não é usado um antídoto, ela se torna ressentimento. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão, não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida, torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando forma de ressentimento. O ressentimento encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Resume-se sempre como melancolia, frustração, desinteresse pela existência física, mecanismos de culpa. E de novo, mais trabalho para os psicólogos. O ressentimento, ele escurece a visão, perturba a ótica pela qual se observa os acontecimentos, incrusta-se como uma força destruidora. E o resultado desse ressentimento no corpo físico são, olha que interessante aqui, tumores, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos, alteração do metabolismo orgânico. E aí nós vamos então agora no livro Conflitos Existenciais, que Joana fala da terapia da raiva. Vou citar rapidamente aqui, que ela fala que a incidência da raiva é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrar a raiva. Então, o que ela sugere? Reservar-se a coragem de adiar a decisão de responder rapidamente. Deixa para depois. É aquilo, leva o desaforo para casa. Silêncio diante de circunstância perturbadora. Exercício da paciência auxilia muito. Terapia psicológica. Gente, por vezes e não raras vezes, precisamos recorrer a um psicólogo, a um terapeuta. Terapia da prece e da meditação. Constitui um salutar recurso para o controle das emoções. Gente, a prece é a coisa mais maravilhosa. Respira fundo. Jesus, eu estou precisando de você aqui agora. Pede a Jesus e faça a sua oração. Conecta com Jesus, não conecta com o ofensor ou com aquilo que desmobiliza, que te fez enxergar que o seu orgulho vai explodir nesse momento. Conecta-se com Jesus. Boas leituras, gente, funcionam como um procedimento terapêutico. Por fim, autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza. Amigos, conforme eu disse, Evangelho segundo o Espiritismo, a coleção, a série psicológica de Joana, são diversos livros. Hoje, em especial, eu citei aqui Autodescobrimento, Conflitos Existenciais, livro Estude Viva de Chico e de Emmanuel e André Luiz, livro da Esperança de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, lição 77, o Espírito da Verdade, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Cultivo das Emoções do Marlon Reikdal, Emoções que Cura da Hermance Dufour e Consolador de Emmanuel, acho que eu já falei, Livro dos Espíritos. Então, a bibliografia é extensa. Dá para a gente conversar muito sobre raiva, mas também nós temos que obedecer ao nosso tempo. Então, queridos, o que fica para nós? Vamos voltar à frase do Evangelho. O orgulho é que desmancha tudo, é que bagunça a nossa vida. Vamos lembrar, gente, nós estamos aqui para aprender, amar e perdoar. Porque nós precisamos combater o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são contrários à caridade e à humildade. O que nos falta, muitas vezes,
que nos falta? Humildade. Para enxergar que a gente não é esse ser perfeito que a gente criou dentro de nós. Nós criamos papéis para esconder as nossas inseguranças, para esconder a verdadeira pessoa que nós somos. Porque o nosso espírito, arraigado de várias experiências, tem dificuldade em trabalhar tudo isso. Vamos agradecer a Deus, porque nós estamos aqui para mais uma experiência. Mas essa experiência é para melhorar o que nós fizemos lá atrás. Não vamos conseguir fazer tudo de vez. Vamos buscar o ponto que está... Eu costumo dizer assim, o que é dentro de você que, se você melhorar, trabalhar, vai melhorar a sua relação consigo mesmo, com os outros, e seguramente vai te fazer uma pessoa mais feliz. Não vamos cair na ilusão de que a gente vai conseguir fazer muita coisa de vez. Não vamos. Nós precisamos descobrir uma e trabalharmos muito isso aí. Se precisar de uma ajuda, de um terapeuta, de um psicólogo, não tenha vergonha não, vamos lá. Quando precisa, temos que fazer isso. E procure uma casa, um atendimento fraterno. Pelo menos falar com alguém vai ajudar muito. Ok? Então, vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus, mas primeiro eu quero agradecer a CEJAP. Beijo para meus amigos queridos daí, Nara, Cecel, Glauco, Luiz Guilherme, tanta gente linda nessa casa tanta gente linda que a gente nem pode citar todo mundo, senão a gente até esquece, né? Mas um beijo, obrigado pelo convite, foi um prazer imenso me oportunizar esse estudo. Cecel me encomendou esse tema muito bom. Então agora eu os convido a fechar nossos ouvidos para qualquer coisa externa, apenas para conectar nosso coração com Jesus. E agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desse estudo. Senhor, somos pequenos, ainda somos pequeninos, Senhor, mas queremos aprender a nos tornarmos mais fortes. Por isso, meu Pai, nós te pedimos humildemente. Permita, Senhor, que possamos continuar recebendo as ajudas espirituais dos nossos mentores, dos mentores de nossas casas espíritas, do nosso amado Jesus, que incansavelmente nos ensina a caminhar na trilha do amor e do bem. Que tenhamos a coragem, meus irmãos, de olharmos para dentro de nossos corações e admitir a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Que tenhamos a coragem de admitir que nós precisamos melhorar, que nós precisamos aprender a caminharmos juntos, segurando nas mãos um do outro, aprendendo a falar e a olhar com bondade. Precisamos aprender a ouvir com bondade, a receber não como uma crítica destrutiva, mas como uma crítica que constrói a emoção do saber e do conhecimento. Jesus, nós te pedimos que seja feita a magnetização de nossas águas, e aos mentores desta casa querida, que nos iluminem. Agradecemos a presença, agradecemos a proteção a todos nós. Que possamos nesta noite de sono continuarmos estudando durante o nosso sono e quem sabe assim, Senhor, aprendermos um pouco mais. Esteja conosco, Jesus, sempre nos orientando e nos guiando. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente, um beijo grande, foi muito bom estar com vocês aqui. Fiquem com Deus.